Graça e paz, Igreja do Avivamento. Aleluia. Ainda de pé, vamos abrir a palavra do Senhor em Levíticos, capítulo 6. Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da Bíblia. Senhor, eu amo a tua palavra. Levíticos, capítulo 6, versículo de número 12. Quem encontrou, declara o seu amor pela palavra de Deus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Amém? Tem uma outra versão que fala: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Podeis assentar? Nessa noite eu gostaria de refletir, junto com os irmãos, nesse texto, de Levítico. E o tema, dessa palavra é: não deixe a chama apagar. Nós cantamos uma música aqui na igreja, que uma determinada parte, estrofe dela, diz que nós nos tornamos responsáveis e que o fogo não vai apagar. A responsabilidade de manter a chama acesa, de não deixar a chama apagar, é nossa, é minha e é sua. Diga assim: a responsabilidade é minha. Amém. Então, como a gente viu aqui no texto, o texto lido, o sacerdote, esse é um texto do Velho Testamento, do Antigo Testamento, ele era o responsável por não deixar o fogo apagar. A segunda parte do versículo fala, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então, era a responsabilidade do sacerdote manter aquela chama acesa. E tem um texto lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6, que diz que Jesus, ele nos fez reino e sacerdotes para Deus, nosso Pai. E se Deus nos fez reinos e sacerdotes, então a responsabilidade também de manter a chama acesa é minha e é sua. No Velho Testamento era o sacerdote. No Novo Testamento o Senhor diz que nós somos reino e sacerdotes. Então a responsabilidade é nossa de manter essa chama acesa. Hoje eu quero que você fale muito aí com quem está do seu lado, tá? Você vai falar com ele assim: você é sacerdote. Então, mantenha a chama acesa. Isso, nós precisamos manter a chama acesa, a chama do Espírito Santo acesa no altar dos nossos corações. Naquele tempo lá era o fogo mesmo, o fogo físico que se acendia ali, que queimava ali naquele altar. E hoje, o fogo que queima no altar dos nossos corações é o fogo do Espírito Santo. E nessa noite eu gostaria de compartilhar sobre 3 lições para que nós não deixemos a chama do Espírito apagar nas nossas vidas. E a primeira delas é manter relacionamento diário e profundo com Deus. O relacionamento com Deus, ele precisa ser diário e ele precisa ser profundo. Infelizmente, muitas pessoas têm tido um relacionamento raso com o Senhor e não têm tido relacionamento diário com o Senhor. E eu falo isso com tristeza no coração, porque infelizmente são muitos que se dizem cristãos, mas que têm vivido um evangelho raso, têm tido um relacionamento com Deus que é raso. Nós vamos ler um texto que está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Enquanto você abre, você pode abrir de qualquer jeito, ou você pode abrir declarando seu amor pela palavra de Deus. Mateus 25, nós vamos ler a partir do versículo 1. Senhor, eu amo a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela carta de amor que o Senhor deixou para nós. Aleluia. Mateus 25, nós vamos ler do 1 ao 4, diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Outras versões falam que elas eram nécias, As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em todas as suas vasilhas com as suas lâmpadas.
esse texto, né, vem falar para nós sobre a parábola das 10 virgens. Né, nós também cantamos uma música que fala sobre isso, né? Que as lamparinas já estão acesas, pode morar aqui, né? Fala, tudo está preparado para o noivo vir, para o noivo... Eu pulei uma partona, né? Fui lá para o fim. Mas fala que as lamparinas precisam estar acesas e que o noivo está chegando e nós precisamos estar preparados para receber o noivo, né? E dizer, pode morar aqui, Jesus, né? E as 10 virgens dessa parábola, que foi contada aqui nesse texto de Mateus, no capítulo 25, contada por Jesus, essas 10 virgens, elas representam a igreja. E nós podemos perceber nesse texto que 5 das virgens, elas não levaram azeite consigo, para que as lamparinas pudessem ficar acesas. Né? As lamparinas, né, do tempo dos nossos avós eram acesas com querosene, né? Mas na época lá da Bíblia, eram acesas com azeite, era o azeite que trazia o fogo nas lamparinas. E aquelas mulheres, né, 5 delas, elas foram esperar o noivo, mas elas não se prepararam. Elas não sabiam quando que o noivo ia vir, não sabiam que horas que o noivo ia chegar, e elas levaram só um pouquinho de óleo, só um pouquinho de azeite, e não deu, porque Jesus, né, o noivo lá no caso, demorou um pouco para chegar, chegou na hora que ele tinha determinado, lógico, e quando ele chegou, as luzes, né, as lâmpadas, as lamparinas delas estavam apagadas. Nós sabemos que na Bíblia, o azeite, ele é um dos símbolos do Espírito Santo também. Né? Fala que para derramar o azeite, né, derramar o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E em Êxodo, lá no capítulo 35, no versículo 14, diz que o azeite era para manter o candelabro aceso, né? Como eu já falei com vocês. Era o azeite que mantinha a chama acesa, que mantinha o fogo aceso ali, né, nas lamparinas, nos candelabros. E hoje, né, trazendo para a nossa realidade, trazendo para os nossos dias, hoje é o Espírito Santo que mantém a nossa lâmpada acesa, que mantém o nosso fogo aceso, que mantém, né, o nosso coração, o altar do nosso coração aceso. Né? Mas quando nós não desenvolvemos um relacionamento diário e profundo com Deus, a nossa lâmpada ela vai se apagando. Nós acendemos as nossas lamparinas, nós acendemos o fogo no altar do nosso coração, quando nós nos relacionamos com Deus todos os dias. Né? Tem gente, eu quero que você diga misericórdia, mas tem gente que esquece de orar, que esquece de ler a Bíblia, que esquece de manter um relacionamento diário com Deus. Né? E aí ainda fala que é crente, né? Meu Deus, tem tanto crente por aí que não tem lido a palavra, que não tem buscado, né, o Senhor através de uma vida de oração, não tem tido um relacionamento profundo com Deus, tem tido um relacionamento que é raso, e com isso a lâmpada vai apagando. Né? Aí chega no domingo, vem para o culto, acende a lâmpada, aí fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e a lâmpada, o óleo vai secando, porque o relacionamento não é nutrido, né? Não tem um tempo para estar com Deus, não separa um tempo para estar com o Senhor, não investe no seu relacionamento com Deus, e aí a lamparina vai apagando, a chama vai sendo apagada dos nossos corações. E nós não podemos, né, permitir que isso aconteça. A palavra de Deus, né, Ele nos deixou para que nós pudéssemos ler, estudar, né, compreender as verdades da palavra do Senhor. Eu sei que às vezes, né, tem algumas palavras mais difíceis. Né, hoje de manhã o pastor até falava sobre isso. Né, na nossa escola de discípulos, que nós muitas vezes precisamos ter mais de uma versão da Bíblia para que a gente possa consultar, porque às vezes uma palavra, né, traz ali luz ao nosso entendimento, uma palavra que é colocada de uma forma, em uma certa versão, né, faz com que a gente possa compreender melhor aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos estudando. Nós não podemos jamais negligenciar o nosso relacionamento com Deus, irmãos. Nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser todos os dias. Né? Lembrei de outra música, né? O pastor João Paulo que ensinou para nós, que fala, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado e domingo. Só uns que lembram que tem lenha para queimar.
Tenho certeza que tem gente aí que sabia a letra, mas não cantou, gente. Tem lenha para queimar, né? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado e domingo tem lenha para queimar. Então, todos os dias nós precisamos nos voltar para Deus. Todos os dias nós precisamos, devemos nutrir o nosso relacionamento com o Senhor. E não podemos ter um relacionamento com Deus que seja raso, né? Nós temos que ter um relacionamento profundo com o Senhor. E como que nós aprofundamos esse relacionamento com Deus? É através da leitura da Bíblia, né? Que é aquilo que Ele deixou para nós escrito. Né? Quando nós lemos a palavra do Senhor, né? Dizem alguns que quando você lê a Bíblia, é o único livro que você lê e que você está ali junto com o autor. Né? Você lê um Machado de Assis aí, o Machado de Assis não está lá do seu lado, né? Enquanto você está lendo. Você lê um Sidney Sheldon, né? Os romances americanos aí, né? Não está do seu lado, né, o autor. Mas quando você lê a Bíblia, o Senhor está ali junto com você. E o Espírito Santo junto ali para trazer luz ao seu entendimento, para que você compreenda aquilo que você está lendo. Nós precisamos, né, nos voltar cada vez mais para a palavra do Senhor. Nós arrumamos tempo para tudo, irmãos. Para tudo que a gente quiser fazer, a gente arruma tempo. Quando a gente não arruma tempo, a gente arruma uma desculpa. Né? Ah, não deu, eu estava muito ocupado. Ah, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. Mas vai adiando, né? E deixa para lá. É assim que acontece, eu sei que é. Né? A gente até no início do ano, né, lá em janeiro, começa. Esse ano eu vou. Gênesis capítulo 1, 2, 3, né? Que a gente faz uma leitura anual da Bíblia. Todos os dias é colocado ali, né, no grupo da igreja e no Instagram também. Os textos para serem lidos naquele dia, né, os capítulos para serem lidos naquele dia. Aí chega no início do ano, a gente começa até bem. Chega, lê no dia 1, né, Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí na hora que começa lá Levítico, Números, né, começa a contagem do povo, começa a falar das leis, aí Deus fala, Ele repete, Ele desenha, para que a gente possa entender direitinho. Aí a gente fala assim, ai meu Deus, eu não aguento mais ficar vendo esses nomes, tanto de nome, e aí a gente deixa para lá e não segue, né, na leitura. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Né? Isso eu estou falando da leitura cronológica. Mas talvez você não faça uma leitura dessa forma. Né? Esse ano, Adriel, por exemplo, ele está lendo, agora ele está nos Salmos, é? Ele está lendo livros específicos, né, durante certo período. Ele pega o livro de Salmos e vai lendo ali, né, estudando e meditando naquele texto. Talvez você não faça essa leitura cronológica, né, de Gênesis, Apocalipse, lendo todos os livros, todos os versículos, todos os capítulos, mas todos os dias nós precisamos nos alimentar da palavra. Todo dia você precisa ler, nem que seja um capítulo. No capítulo é muito grande, pastora, né? Tem gente que não gosta de ler, mas você precisa ler. Você precisa ler a palavra do Senhor, para que você possa ter um relacionamento mais profundo. Como também posso ter um relacionamento profundo, tendo uma vida de oração diante do Senhor. Né? A gente precisa orar. Né? Nós precisamos ter uma vida de oração, falar com Deus. Né? Até as crianças sabem que orar é falar com Deus. E nós, às vezes, né, a gente acha que para falar com Deus, né, a gente tem que falar, meu amado e digníssimo Pai, né, tu que estás lá no alto, lá no céu, soberano, Rei da glória. Mas com Deus a gente pode falar, ô Jesus, meu amigo, estou aqui hoje para falar com o Senhor, estou aqui hoje para ter comunhão contigo. Me ajuda, Senhor, a entender esse texto aqui, que eu não estou entendendo. Nós podemos conversar com Deus, porque Ele é o nosso amigo fiel. Então, nós temos que manter esse relacionamento, para que a chama possa continuar acesa na nossa vida. Nós temos que ter um relacionamento diário e profundo com o nosso Deus. A segunda coisa que nós podemos aprender também, né, para manter a nossa chama acesa, é que nós temos que priorizar a nossa vida espiritual. Mateus, no capítulo 25, né, que a gente leu. Agora a gente vai ler do versículo 5 até o versículo 8. Mateus 25, do 5 a 8. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro.
Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As lâmpadas das virgens loucas, né? A minha versão aqui falando loucas, se apagou, elas não estavam preparadas. O texto diz que as 5 virgens prudentes, elas haviam preparado as suas lâmpadas, né? Mas as 5 virgens loucas estavam despreparadas e, consequentemente, com as suas lâmpadas apagadas. O fogo apagou. A responsabilidade de manter o fogo aceso era de quem? Era do noivo que estava chegando? Não, era da noiva, era das virgens que estavam ali aguardando o noivo. Mas ela não se preparou. Né? Ela não priorizou aquele momento ali. Ela deixou para lá, né? Talvez uma falou com a outra: você leva, viu? Aí a outra falou: não vou levar não. Fulana, você leva. E por fim ninguém levou o azeite. Isso é eu pensando, né? Não está escrito isso na Bíblia. E elas ficaram lá com suas chamas apagadas. As chamas delas apagaram. Certamente o motivo, né, do despreparo dessas 5 virgens loucas era porque elas não priorizavam a sua vida espiritual. A chama, né, representa o Espírito Santo, como eu já disse. Representa, né, você estar ali presente na presença do Senhor. Você se preparar para estar com Deus. E aquelas mulheres ali, aquelas virgens loucas, né, elas simplesmente negligenciaram isso. E por causa disso, né, elas sofreram as consequências. E, infelizmente, né, assim tem sido com muitos cristãos que estão dentro da igreja. Já receberam Jesus, creem em Jesus, creem na volta de Jesus, mas não priorizam seus relacionamentos com Deus. As coisas de Deus não são prioridades para muitos irmãos, para muitos crentes, infelizmente. Né, não priorizam as coisas do Senhor, não priorizam a sua vida espiritual. Como eu já falei, né, no primeiro ponto da mensagem, né, às vezes faz 1 milhão de coisas, mas não tem tempo para estudar a palavra, para ler a palavra, para se alimentar da palavra de Deus. Tem tempo para 1001 atividades, né? Mas quando falar, vão ler a Bíblia: estou com sono, já está tarde. Começa a arrumar um monte de desculpas para não fazer aquilo que é mais importante. A nossa vida espiritual é aquilo de mais importante que nós temos. Né? A nossa vida material é importante, o nosso trabalho é importante, a família é importante, né? A nossa vida financeira é importante, emocional é importante, todas as áreas são importantes. Mas a nossa vida espiritual é mais importante do que todas as outras. Quando a nossa vida espiritual está ok, está joinha, nós conseguimos ali manter um relacionamento, todos os dias lendo a Bíblia, todos os dias fazendo a nossa oração, todos os dias nos voltando para Deus, as outras coisas elas vão se encaixando, tudo se encaixa. As peças que ficam soltas vão se encaixando. Mas quando nós não priorizamos a nossa vida espiritual, as outras áreas elas começam a desandar. Vai de uma por uma, desandando, desandando, desandando. E você fala assim: mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Né? Eu vou no culto todo domingo, não estou entendendo. É porque você não está priorizando a sua vida espiritual. A sua vida espiritual ela abençoa todas as outras áreas. Nós precisamos priorizar. Às vezes a gente acha assim: é só uma leitura. É uma leitura como outra qualquer. É só uma palavra, uma oração. Mas não é. Faz toda a diferença na nossa vida quando nós priorizamos a nossa vida espiritual. Quando nós reparamos realmente um tempo para estar com Deus todos os dias. Né? Deus ele não quer que a gente se relacione com Ele só de 7 em 7 dias, só de 3 em 3 dias, de 5 em 5, de mês em mês. Não. Ele quer que nós estejamos com Ele todos os dias. Quando Jesus sobe aos céus, Ele fala: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não falou assim: de vez em quando eu vou estar com vocês, né? Uma vez por semana eu vou estar com vocês, uma vez por mês, uma vez por ano eu vou estar com vocês. Não, ele diz: todos os dias eu estarei convosco, até a consumação dos séculos, ou seja, até que tudo acabe, até que Ele venha, até que nós possamos ir morar no céu, Ele estará conosco todos os dias. Então, todos os dias Jesus está lá, batendo na portinha, né, da sua casa, do seu coração e falando: e aí, filha, vai conversar comigo hoje? E aí, filha, o que nós vamos fazer juntos hoje?
Filha, olha que legal essa história aqui que eu contei. Olha que legal isso que está escrito na Bíblia. Aí você está lá ocupada com tantas coisas, né? Lembrei de Marta e Maria. Ocupada com tantas coisas e negligenciando o principal, que é o Senhor. Ele deseja que você se volte para Ele diariamente, todos os dias, que você tenha como prioridade. Quem aí tem o costume de usar agendas, né? Agendas, hoje em dia, né, tem as agendas no celular, né? Tem as agendas de papel, eu ainda gosto da agenda de papel, eu gosto de escrever. Quem aí tem, né, tem o hábito de fazer suas agendas, de escrever seus compromissos, coloque como compromisso todos os dias. Na minha agenda, né, eu ganhei da Maria Clara, no final do ano passado, ela me tirou no Amigo da Rede de Ruptura, e ela me deu uma agendinha, e eu uso essa agenda todos os dias. Chega no início da semana, eu coloco lá a listinha do que eu tenho que fazer, e eu coloco na lista, ler a Bíblia. Coloco lá, fazer devocional. Sabe por quê? Porque quando a gente olha ali e vê, a gente fala, meu Deus, espera aí, Senhor, vou separar esse tempo para estar contigo. Mas quando a gente deixa, né, vamos ver o que vai acontecer hoje. Deixa a vida me levar, né? Vamos ver o que vai ser. Porque não tem um controle, uma disciplina, né? As coisas vão acontecendo. Nós precisamos marcar como compromisso para nós. Eu tenho um compromisso de me relacionar com Deus, porque Ele está comigo todos os dias. Ele está me esperando todos os dias, para que eu possa me relacionar com Ele. Então, coloca lá como prioridade. Ah, pastora, mas eu sou muito esquecida, eu esqueço. Coloca um despertador no seu celular, um alarme escrito oração. Ler a Bíblia. Né? E ele vai despertar, você vai olhar. E aí você vai falar, opa, eu preciso orar. Eu preciso ler a palavra do Senhor. E a gente precisa se disciplinar a isso. Eu sei que não é fácil não, irmãos. Eu sei que é difícil. Né? Às vezes a gente fala assim, agora eu vou ler a Bíblia. Aí a vizinha chega. Chega uma visita, chega alguém. Né? Acontece porque o inimigo ele não quer que você leia a Bíblia, ele não quer que você se relacione com Deus, ele quer que você fique longe mesmo. E aí acontece um monte de coisa, né? Criança chora, acontece um monte de coisa. Um vizinho que nem liga rádio, nem liga música, de repente ele liga a música nas alturas, para que você se incomode com aquilo. Ah, não vou ler mais não. Perdi até a graça, até a vontade. Ele faz essas coisas, às vezes a gente acha que é coisa boba, é natural. Mas nós precisamos nos disciplinar para priorizar a nossa vida espiritual. Né? Deus, Ele faz, a palavra do Senhor diz, né, em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E depois o que acontece? Todas as coisas vos serão acrescentadas. É o que eu falei, né? Quando a gente não prioriza o reino de Deus, as outras coisas, elas começam a desandar. Elas não encaixam. Nós temos que buscar o reino de Deus. E depois Ele vai acrescentando e Ele vai arrumando, né, todas as coisas nos seus lugares necessários. Mas nós precisamos priorizar. E em terceiro e último lugar, né, faça um autoexame diário para ver se a chama continua acesa. Né? A gente precisa fazer um autoexame diário. A chama está acesa ainda? Pera, eu acendi a lâmpada hoje? Eu acendi a lamparina? Ficar no escuro é tão ruim, não é? É ruim a gente ficar no escuro. Né? Quando acaba a luz, né? Acaba a luz. Quando a energia é cortada, né, acontece um blackout, alguma coisa, lá na casa da senhora, né, irmã Cida? Direto está acontecendo de ficar sem luz. A gente corre logo para buscar uma alternativa. Né? Acende uma vela, acende uma lanterna, pega a lanterna do celular, mas a gente quer a luz, a gente quer ficar na luz. Né? Então, nós precisamos fazer um autoexame. Olha o que diz o versículo 10 de Mateus 25. E tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. Perderam a oportunidade de estar com o noivo. Elas não estavam preparadas, e aí na hora que o noivo chegou, elas tinham ido comprar o azeite. Elas tinham ido lá, não sei aonde, né, na vendinha, na mercearia, comprar o azeite. Na casa da gente sempre tem uma velinha, né? Para quando a luz vai embora. Na sua casa tem? Você está preparado, né?
Na casa da gente sempre tem, né? Às vezes a gente não sabe quando que vai acontecer, quando que vai acabar a luz, quando que vai, né? A gente sempre guarda ali ou uma lanterna, ou uma vela, a gente sempre está preparado para quando a luz vai embora. E essas mulheres aqui, né, elas não estavam preparadas. Elas não estavam verificando se a chama delas estava acesa. Elas dormiram, né? O texto fala que elas dormiram e elas não se prepararam. Elas dormiram e não ficaram olhando lá, vamos ver se a chama está acesa. Senhor, eu não li a Bíblia ontem, Senhor, esqueci de acender a lamparina, bora acender essa lâmpada. Senhor, vou ler a Bíblia agora, fala comigo. Senhor, me perdoa porque eu não acendi a lâmpada ontem, eu não orei, misericórdia, não orei, eu preciso orar. Nós temos sempre que estar nos cobrando. E quando a gente não se cobra, o Espírito Santo cobra. O Espírito Santo que habita em nós, vai aquela vozinha na nossa cabeça assim, eu não li a Bíblia hoje. Né? Eu não orei hoje, misericórdia, vamos orar, vamos ler a Bíblia. O Espírito Santo, ele nos cobra, né? E como nós já falamos, né, na velha aliança, né, lá no Velho Testamento, no Velho Testamento, a responsabilidade de manter o fogo aceso era do sacerdote. E hoje, né, como cristãos, nós somos os sacerdotes de Deus e responsáveis em manter a chama do Espírito Santo acesa no altar dos nossos corações. Por isso é importante nós fazermos um autoexame diário para ver se o nosso relacionamento com Deus continua aceso. Quando a gente vai no médico, né, e tem alguma coisa errada no nosso corpo, a gente faz um exame. E aí fala assim, opa, está com anemia, por exemplo. Né? Aí o médico te passa um remédio, né? Te passa uma vitamina, um suplemento. E depois você tem que voltar e fazer um outro exame para ver se tudo ficou ok. Não é assim? É ou não é? As mulheres, né, todo mês também, depois que passam os dias lá da menstruação, elas também precisam fazer o autoexame, né, nas mamas, para ver se está tudo ok, se está tudo certinho, se não tem nenhum nódulo, se não tem nenhum carocinho. É a gente que faz esse autoexame. A gente precisa, né, nos lembrar, a gente precisa se lembrar disso. Nós, como igreja, nós precisamos nos lembrar que a responsabilidade de manter a chama acesa é minha. A chama acesa na sua vida não é minha responsabilidade como sua pastora de manter acesa. Não é responsabilidade do pastor manter a sua chama acesa. A responsabilidade é de cada um de nós. É cada um diariamente acendendo a lâmpada na nossa vida. É todos os dias você aos pouquinhos indo lá, colocando lenha naquela fogueirinha lá do seu coração, para que a chama seja mantida acesa. Cada um é responsável por si, para manter a sua chama acesa. Aí, às vezes, né, acontece de ter, né, um momento de louvor, de adoração, e aí o Espírito Santo quer tocar nas nossas vidas, e aí a gente para e fala assim, opa, minha chama está apagada. Eu não me nutri durante a semana, eu não acendi a chama, eu não busquei a Deus, eu não me encontrei com o Senhor diariamente. Espera aí que eu vou lá buscar. Aí o momento passa, o mover passou, e quem estava preparado, quem estava com as suas lamparinas acesas, recebe da porção que o Senhor tem para aquele dia. A responsabilidade é minha para com a minha vida, e a responsabilidade é sua para com a sua vida. É você que é o responsável por manter a sua chama acesa. Naquele dia aqui na igreja que teve um mover grande, né, do louvor, o louvor estava indo acabar, a gente estava na última música já, não acabou, né? E por mim, podia continuar ali, que estava bom demais. Aquele dia, né, Sara estava na dança, né, ela saiu e veio aqui, né, onde eu estava. Eu achei que ela ia falar alguma coisa, né, para a igreja, que Deus tinha mostrado para ela alguma coisa, que ela tinha uma palavra para falar. E eu fui andando na direção dela, até com o microfone assim, ó, entregando o microfone para ela. Aí quando ela chegou, né, aqui, não era para a igreja, era para a pastora da igreja. E foi um puxão de orelha de Deus para mim, né, com relação a isso.
com relação à busca, com relação à intimidade. Não que eu estava negligenciando isso, que eu não estava me alimentando, que eu não estava mantendo a minha chama acesa. Mas eu estava deixando a chama. Sabe quando o gás está acabando, que fica só aquele foguinho? Aí quando você troca o gás, aí o fogão volta, né? Meu foguinho estava bem baixinho naquele dia. Naquele dia. E Deus veio e falou muitas coisas, né, pessoais comigo. E uma das coisas era com relação a isso. A responsabilidade é minha em buscar ao Senhor, em buscar a presença do Senhor, em manter a chama acesa no meu coração. Nós, como pastores, nós temos a responsabilidade de apacentar vocês, de edificar a sua vida, mas a busca pelo Senhor, nós ensinamos, nós falamos, né? No grupo o pastor coloca lá toda semana um texto para você fazer o seu devocional. A gente na Rede Mulheres, né, tem lá também o devocional para o mês inteiro, para que você possa seguir, né? A gente toda oportunidade fala, você precisa buscar a presença de Deus, você tem que ler a Bíblia, mas muitas vezes, né, entra por um ouvido e sai pelo outro. A responsabilidade é minha e é sua. E nós precisamos trazer essa responsabilidade para nós realmente. O Senhor nos fala nessa noite, né? É minha responsabilidade manter a chama acesa. Nosso relacionamento com Deus aceso. Infelizmente, aquelas 5 virgens loucas, elas deixaram para fazer este autoexame, né? Se elas tinham mais olhos, se estavam preparadas, quando a porta já tinha fechado. E aí, infelizmente, elas não entraram, né, no gozo do Senhor. Elas não foram junto com aquelas outras que estavam preparadas. Então, nós precisamos parar todos os dias e pensar e refletir. Senhor, eu não li a Bíblia hoje. Tem uma pastora, amiga minha, lá do Espírito Santo, que ela falou um dia, né, que ela estava tão atarefada um dia que ela não tinha conseguido ler a Bíblia naquele dia. Aí quando os filhos dela, ela tem 2 filhos, quando os filhos dela foram dormir, isso já estava tarde, já era tipo umas 11 horas da noite, meia-noite, ela então pegou a Bíblia, porque o Espírito Santo incomodou ela, né? Como eu falei, o Espírito Santo, ele fala com a gente. Ele incomodou ela e falou, você não leu a Bíblia hoje. E ela parou, né, tudo, estava na hora de dormir. Ela podia falar assim, amanhã eu leio. A maioria de nós faz isso. Amanhã eu leio. E amanhã vai remontando, né? Fica para depois de amanhã, para depois, para depois. E ela parou, ela, em vez de ir dormir, descansar, ela parou e ela foi ler a Bíblia. Já estava tarde, mas o Espírito Santo incomodou para que ela fizesse aquilo. Quantas vezes o Espírito Santo nos incomoda, né? Durante o dia, ora, fala isso com aquela pessoa, faz isso, faz aquilo, e a gente, ai, isso é coisa da minha cabeça, né? E a gente ignora a voz do Espírito Santo falando conosco. Ele fala conosco, irmãos, todos os dias, e nós precisamos atender esse chamado do Senhor, né? Que bom, né, que as portas ainda não se fecharam para nós, né, como se fecharam para aquelas 5 virgens lá. Nós estamos vivos e Jesus ainda não voltou. Então nós ainda temos a oportunidade de buscar ao Senhor, de buscar a presença do Senhor, de estar diante dEle, de buscar a face do Senhor. Nós não podemos viver neste mundo achando que nós vamos passar a eternidade aqui. A eternidade, ela não vai ser aqui. Nós podemos até servir a Deus de qualquer jeito. Infelizmente, tem pessoas que querem servir a Deus de qualquer jeito. Mas estar na presença do Senhor, estar na presença dEle, não pode ser de qualquer jeito. Ele deseja que nós tenhamos tempo com Ele, que nós nos responsabilizemos por manter a chama acesa no nosso coração. Ainda hoje nós temos a oportunidade de fazer, né, esse autoexame, né, de perguntar para o Espírito Santo, está faltando azeite no altar do meu coração? Né, eu estou, Senhor, mantendo a chama acesa? Porque talvez você está até mantendo a chama acesa, mas está igual eu estava aqueles dias. Só a chaminha, né? Só um foguinho aceso. Mas o Senhor quer aumentar essa chama. Quer que a sua lamparina esteja, né, com fogo grande, que esteja aceso. Então, lembre-se, né, o autoexame e o nosso relacionamento com Deus tem que ser diário. Nós precisamos todos os dias nos voltar para o Senhor. E eu quero convidar você a fazer isso agora. A orar,
né? A princípio eu não vou orar por você, eu gostaria que você orasse e colocasse a sua vida diante do Senhor e perguntasse para Ele, perguntasse para o Espírito Santo: Senhor, como que está a chama do meu coração? Como que está o fogo, Senhor, no meu coração? A chama está acesa ou a chama está se apagando? Vamos colocar de pé? Ou de joelhos, talvez você quer se ajoelhar, não sei. Fique à vontade na presença do Senhor. Eu só quero que você faça essa pergunta para o Espírito Santo. Fala para Ele: Senhor, como que está o meu coração? Senhor, a chama do meu coração, ela está acesa? Ou eu tenho negligenciado o meu relacionamento diário com o Senhor? Faça esse autoexame aí, para ver se a chama continua acesa, né, na sua vida. A responsabilidade é nossa, como eu falei. E nós precisamos manter o relacionamento diário profundo com Deus. Nós temos que priorizar a nossa vida espiritual. Nós temos que nos examinar e todos os dias acender a chama do Senhor, a chama do Espírito Santo nos nossos corações. Os meninos vão só solar a música por enquanto, para que você possa orar. Porque eu sei que quando a gente começa a cantar a música, aí você vai e canta e não ora. Eu quero que você ore. Eu quero que você pergunte para Deus. A gente tem muito espaço aqui, talvez você está aí perto de alguém, não quer que ouça a sua oração, quer que seja algo mais pessoal, você pode se afastar um pouquinho. Seu irmão aí não vai ficar com raiva de você, não. Mas não saia deste lugar sem fazer essa pergunta para Deus: Senhor, como que está o meu coração? A chama está acesa, Senhor, no meu coração. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, me ajuda para que eu possa manter essa chama acesa, para que eu possa orar, para que eu possa ler a Tua palavra, para que eu possa me relacionar com o Senhor. Pai, para orar, eu posso orar em qualquer lugar, onde eu estiver, porque a Tua presença está comigo. Me ajude, Senhor. Me ajude a melhorar, Senhor. Me ajude, Senhor, a manter a chama do Teu Espírito acesa, Senhor, no meu coração. Pai, em nome de Jesus, hoje, Senhor, o Senhor me lembrou, me fez lembrar, ou me mostrou que a responsável sou eu. Eu sou responsável por manter esse fogo, por manter essa chama acesa. Pai, em nome de Jesus, que o fogo arda continuamente na minha vida, que o fogo arda continuamente no meu coração. Eu, como sacerdote do Senhor, e que você, como sacerdote do Senhor na sua vida, como sacerdote real, você possa manter o fogo aceso no seu coração. Permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Aproximar e permanecer. O seu olhar me consumiu. Eu sou todo fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Aproximei, permaneci, e o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o seu olhar
me consumir. Eu sou no fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Tu és o meu amor, Senhor. O teu amor, Senhor, é melhor do que tudo, Deus. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, Eu ainda tenho lenha. aleluia. Pode vir queimar, Senhor. Pode Tem lenha para queimar, Senhor, nos nossos corações. Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Responsáveis, a chama não vai apagar. nos tornamos Responsáveis, a chama não vai apagar. Aleluia. Hoje nós falamos sobre o azeite e você entendeu que você é o responsável por manter essa chama acesa. Eu queria selar essa palavra na sua vida com a unção com óleo. Mas é para você só vir e a gente vai ungir você, eu e o pastor. Nós vamos estar aqui à frente. Aqui tem óleo e aqui também tem óleo. E você, quem quiser, né, você é livre para isso. Mas se você hoje entendeu que você é responsável por manter a sua chama acesa, você vai vir, a gente vai te ungir, você vai voltar para o seu lugar e você vai orar e vai fazer um concerto com Deus e vai falar com Ele: Pai, eu sei que eu sou responsável. Me ajuda, Senhor, a manter essa chama acesa. Amém? Eu e o pastor vamos colocar aqui, vamos estar nos posicionando aqui e os meninos vão continuar cantando e você venha. os outros amores. Todos os outros amores. Na fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Eu ainda tenho fome,
canta essa parte da música. Nos tornamos Responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. ainda tenho fome, Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Amém.